Pode sentar. Glória a Jesus. Queridos, vamos agora nos preparar para a mensagem. E antes de pastor Hernandes assuma, por favor, escute algumas coisas. Número 1, a gente mostra reverência à palavra, respeitando também a palavra. Durante a pregação, a não ser uma urgência urgentíssima, não se levante, não converse, não se porte de forma assim vulgar, ou leviana, ou inconsequente. A palavra está sendo pregada, é Deus falando pelo seu profeta. Se puder, desliga o celular, a não ser com a Bíblia aberta nele para acompanhar a mensagem. Mas fora isso, o recado de Deus tem que ser para a gente. E finalmente, escute orando ao mesmo tempo. Dizendo, Senhor, fala não só por Ele, mas fala através dele para a minha vida. Para a minha vida. Pastor Hernandes não trouxe nenhum livro, eu fiquei muito triste. Na hora do almoço, quase tem um desmaio quando ele disse, não trouxe nada. Mais interessante que ele disse, não é o meu foco vender, meu foco é edificar. Pastor Hernandes é desses pastores que a gente tem a alegria de convidar, porque nunca fala em dinheiro, só fala assim, se a agenda puder, eu vou. E olha que esforço, entre hoje e amanhã, quantas coisas. Um santo homem de Deus. Eu não ia trazer nada para deixar, como fiz com as 2 noites, material dos pregadores. Mas na ausência dos seus livros, havia alguns aí na livraria. Olha o que eu fiz para vocês, pertinho do Natal. Houve está havendo uma absoluta e completa, maior liquidação de livros evangélicos, do espólio de um presente que recebemos da livraria Shalom no centro da nossa igreja. E o que a gente fez? A gente recebeu de graça esse material. Então a gente decidiu o seguinte, pegar o que foi de custo e baixar no mínimo a metade do custo. Não é um livro mais caro do que R$10. Quando é mais caro, sei lá, nem sei se existe mais caro do que isso. Bíblia de R$20, que era 130. 90% já foi vendido para esse Natal. Então, como o pastor Hernandes não trouxe nada, eu pedi que colocasse lá depois do culto, livro de edificação, para que você no Natal comprasse para dar de alguém. Quem tem amigo secreto, quem tem família, já pensou um livro de R$10, que abençoa vidas, que custava 50, 60 em qualquer livraria. Porque foi presente e a gente está abençoando. Vem cá, pastor Hernandes, por favor. Elisa, chegou agora, minha filha? Coisa boa, seja bem-vinda com o esposo. Fique em pé, por favor. Olha, Elisa, esposo, que depois da mensagem não pode ter nada, pastor, desculpa, querido, viu? Veio para a congregação. Esse casal 20, a vereadora Elisa foi a vereadora que fez o projeto que criou João Pessoa, a Semana da Cultura Evangélica. Quinta-feira a gente honrou aqui na frente. Ela é assembleana, mas é membro de cada igreja evangélica de João Pessoa. Então ela é totalmente gospel, no bom sentido da palavra. Ela não cabe em igreja nenhuma porque ela é de todos. E a gente ama demais essa serva de Deus. E eu disse que a Elisa é uma vida santa, uma vida pura, da qual eu tenho muito orgulho. Elisa, Deus te abençoe. Obrigado pela sua vida, pelo seu empenho. Obrigado ao seu esposo pelo apoio. Agora eu vou pedir que vocês abençoem Elisa, como fizemos com Lucas. Diga, vereadora Elisa, Deus te abençoe. E obrigado, porque a sua vida abençoa muitas vidas. Vamos aplaudir com alegria essa serva de Deus. Elisa, obrigado. Querido, tê-lo em João Pessoa, puxa, mais uma vez, né? Em menos de um mês, 2 vezes. É uma honra muito grande. Tê-lo como amigo não é honra, é uma raridade. Viu? E a sua vida nos inspira. Sua vida é especial. Que parte do povo de Deus, a partir de agora, com você, como Deus quiser lhe usar. Mas obrigado por ter vindo. Isso nos marcou para sempre. Deus te abençoe, querido. Muito obrigado, pastor, pelo seu carinho. É uma honra muito grande poder, nesta noite, partilhar com vocês a palavra de Deus. Eu quero ler o texto de 1 Samuel 30,
Eu tinha pensado no outro assunto para partilhar, mas quando eu cheguei e vi o tema, que era a família, disse, então eu preciso ficar no tema, para não frustrar os meus irmãos. Então abra sua Bíblia comigo, em 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30. Mantenha sua Bíblia aberta depois da leitura do texto, por favor. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul Ziclag, a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam. Porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram uma voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Verso 18. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado dos amalequitas. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Amém. Meus irmãos, não é do desconhecimento de nenhum de nós que a família está sendo atacada com armas de grosso calibre nos nossos dias. Há uma espécie de conspiração contra a família. Há um ataque explícito contra a família. E esse ataque vem de forças ocultas e de forças conhecidas. Este ataque procede daqueles que deveriam lutar pela família. A família não está sendo atacada apenas pelas sucursais do inferno, mas a família está sendo atacada nas casas de leis, nos nossos palácios e nas nossas cortes. Parece-nos que querem detonar com a família, desconstruir a família. E certamente isso é um tiro no pé, porque a nação é do tamanho das famílias que a compõem. Se desconstruir a família,
se desmorona a igreja, se arruína a nação. Esse texto vai nos falar sobre este ataque contra a família e o que se fazer numa situação como essa. E se vocês notaram, 5 áreas vitais são atingidas aqui: a área financeira, a área da saúde, a área do casamento, a área dos filhos e a área das amizades. Foram essas 5 áreas que Satanás tentou destruir na vida de Jó. Ele era o homem mais rico do Oriente, foi a falência. Ele tinha 10 filhos e os enterrou num único dia. Ele era um homem saudável e é tomado por feridas malignas do alto da cabeça à planta dos pés. Seu casamento entra em colapso quando a sua mulher recomenda-o a blasfemar contra Deus e morrer. Suas amizades se chocam na incompreensão e acusações levianas de seus amigos, que se transformam em consoladores molestos. Estas mesmas 5 áreas estão sendo atingidas aqui na vida de Davi. A área financeira: os amalequitas vieram e saquearam a cidade, onde eles tinham todos os seus bens. A área da saúde: o verso 6 diz que ele ficou muito angustiado, e a angústia é a porta de entrada de muitas doenças. O casamento foi abalado porque os amalequitas levaram não só as mulheres de Davi, mas as mulheres de seus respectivos companheiros de luta. Os filhos foram atingidos porque os filhos e as filhas estavam prisioneiros nas mãos do inimigo. E as amizades foram atingidas porque os homens de Davi querem apedrejá-lo. Eu queria situar esse texto para que você entenda as lições dele. Esse texto é resultado de uma crise familiar. Davi está fugindo do seu sogro. O seu sogro quer matá-lo. O genro precisa fugir, para não ser morto pelo sogro, ou para não matar o sogro. E ele está cansado de fugir no seu território. Foge para o deserto, foge para as cavernas, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Quando ele percebe que não tem mais reduto para se esconder de seu sogro, ele foge do país. Ele busca asilo político entre os filisteus, inimigo figadal do seu povo. E encontra graça diante do rei filisteu, que lhe designa a cidade de Ziclag como sua cidade de refúgio, para ele e os seus homens. Agora o rei filisteu está numa empreitada nada agradável para Davi, porque esse rei filisteu está indo com seus exércitos para guerrear contra Israel, povo de Davi, sobre o qual Davi já tinha sido ungido rei, mas ainda não tinha tomado posse. Na jornada dessa batalha, os príncipes filisteus aconselham o rei: rei, você está entrando numa missão suicida. Esse Davi é guerreiro, esse Davi é israelita. Se ele se voltar contra nós no meio da batalha, nós estamos encrencados. Dispensa esse homem. A contragosto o rei dispensou Davi. Quando Davi retorna com seus 600 homens para a cidade de Ziclag, sua cidade de refúgio, descobre que a cidade tinha sido invadida, saqueada, ferida e queimada pelos amalequitas. E que os amalequitas tinham roubado seus bens, seus rebanhos, e levados prisioneiros os filhos, as filhas e as mulheres. Quando Davi vê essa cena, diz a Bíblia que ele chora até não ter mais forças para chorar. E diz a Bíblia que os seus aliados, os seus amigos, revoltados pela circunstância, querem apedrejar Davi.
Essa é a cena, esse é o contexto. Então, com a Bíblia aberta comigo, veja aqui algumas lições. Primeiro, como é que é esse ataque do inimigo contra a família? E a primeira coisa que eu noto é que este ataque é um ataque implacável. Veja o verso primeiro. Os amalequitas deram com ímpeto contra o sul de Ziclag, contra o sul de Judá e a cidade de Ziclag. Essa palavra com ímpeto significa com fúria, com violência, de forma implacável, contundente. Eu quero dizer para você, meu irmão, que o nosso inimigo é real, embora invisível. Ele é maligno, ele é assassino, ele é ladrão, ele é destruidor. Ele é um dragão, ele é um leão que ruge, ele é uma serpente. Ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir. Ele não tira férias, ele não descansa, ele não tem sossego 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias por ano. Ele está procurando uma brecha na sua vida, na sua casa, na sua família, para detonar com você. Ele é implacável, ele não brinca. E tem muitas famílias sendo detonadas, arruinadas, massacradas pelo ataque implacável deste inimigo. Casamentos arruinados, famílias destruídas, maridos infiéis, esposas infiéis, filhos rebeldes, famílias desconstruídas. E nós não podemos ignorar a mão perversa e assassina deste inimigo cruel, que é assassino, que é ladrão e que vem para destruir. Há poucos dias, ou melhor, alguns anos, isso tem já alguns anos, eu estava pregando numa casa lá em Vitória, um culto familiar, e enquanto eu pregava, uma mulher chorava convulsivamente. Quando eu terminei de pregar, eu fui conversar com ela e perguntei: o que está acontecendo com a senhora? E essa mulher me respondeu: pastor, o diabo destruiu a minha vida. Eu perguntei: mas o que a senhora quer dizer com isso? E ela me respondeu: eu tinha uma família, meu marido, meus 2 filhos, morávamos num bom apartamento, tínhamos um bom salário, mas não tinha paz na nossa casa. E ela me disse: um dia, eu acordei assustada com o grito dos meus filhos. E eu me levantei e meu marido não estava do meu lado. E eu corri na direção do quarto, a porta estava trancada. E eu bati a porta não se abriu. E eu arrombei a porta, me deparei com um quadro horrível. O meu marido estava apunhalando os nossos próprios filhos. E quando eu entrei no quarto, ele enterrou o punhal no seu próprio peito e caiu sem vida sobre os corpos dos nossos filhos. Essa mulher me disse: pastor, eu levei toda a minha família para o cemitério. O diabo destruiu a minha vida. Tantas famílias arrebentadas, massacradas pela fúria deste inimigo. Mas se você nota no verso 1, diz que os amalequitas feriram a cidade. E você queima estruturas, mas você fere pessoas. Há muitas pessoas feridas hoje, irmãos. Muitas pessoas feridas. Feridas na alma, feridas nas emoções, feridas na honra, com feridas emocionais que sangram sem parar, traumas, abusos sofridos lá na infância, que nunca foram superados. Há poucos dias uma mulher disse para mim: pastor, eu fui abusada pelo meu pai durante 9 anos, 9 anos. E ele me dizia: se você contar para sua mãe, eu mato a sua mãe. E essa moça disse para mim: pastor, o senhor sabe qual foi o dia mais feliz da minha vida? Eu disse: não. Ela me disse: foi o dia que eu enterrei meu pai. O dia que eu enterrei meu pai foi o dia da minha libertação. Ferida. Poucos dias estava pregando em São Paulo, falando sobre perdão. Se aproximou de mim uma mulher de seus 60 anos, levantou a manga da sua blusa, me mostrou uma grande cicatriz no seu braço.
me perguntou: o senhor está vendo essa cicatriz? Falei: estou. E ela me disse: eu fui esfaqueada pela minha mãe quando eu tinha 10 anos de idade. Ela me disse: eu odiei a minha mãe 50 anos. Eu enterrei a minha mãe e não perdoei minha mãe. Ferida, ferida na alma. Estava pregando num congresso de médicos em Patrocínio, Minas Gerais. Depois da minha primeira palestra, uma enfermeira muito sorridente que fazia recepção daquele congresso se aproximou de mim e me disse assim: você está vendo esse sorriso bonito que eu tenho? Eu disse: é claro. E ela me respondeu: esse sorriso é uma mentira. Por trás desse sorriso eu escondo uma alma ferida, uma alma doente. Há muitas pessoas feridas, porque foram abusadas na infância e nunca foram curadas, porque escutaram a palavra dura do pai e da mãe, e essa palavra entrou na alma como uma flecha envenenada, e nunca foram recuperadas desse trauma, dessa dor emocional. Uma traição, uma apunhalada nas costas, que doeu, que machucou, que sangrou, e nunca foi feita uma cura deste coração machucado por causa desse drama da traição. Há alguns anos uma pessoa da igreja me procurou dizendo assim: pastor, o senhor pode visitar minha mãe? Eu falei: posso. Eu não conhecia sua mãe, ela é um membro da igreja. Ele disse: minha mãe tem quase 80 anos, eu sou o filho mais velho, a minha mãe nunca foi uma mulher feliz, sempre depressiva, sempre triste, sempre abatida, sempre com o semblante carregado demais. Já levamos em médico, já levamos em psicólogo, já levamos em psiquiatra, já fizemos todo tipo de exame que o senhor possa imaginar, nada dá jeito na tristeza crônica da minha mãe. Eu disse: eu vou lá orar por ela. E fui. Quando eu cheguei naquela casa, eu vi uma mulher assentada no sofá, com um semblante distante, com um olhar abatido. Eu comecei a conversar com ela, pela graça de Deus, dentro de um pouco tempo, ela disse assim: eu quero ficar sozinha com o pastor. Quando seus filhos saíram, ela olhou nos meus olhos e me disse assim: pastor, eu sofro há 60 anos. Eu sofro há 60 anos. E ela me disse: eu traí meu noivo. Ele nunca ficou sabendo. Eu me casei com ele, sou viúva há muitos anos. Eu nunca falei para ele, eu nunca falei para ninguém. Mas eu quero dizer para o senhor que esse pecado está vivo na minha memória, como se eu tivesse cometido hoje de manhã. Eu não tenho paz, eu vivo atormentada, eu vivo numa masmorra, eu vivo debaixo do chicote da culpa o tempo todo, eu não tenho paz. E eu chorei com aquela mulher, porque percebi como o diabo tinha mantido aquela mulher presa numa masmorra, numa cela, debaixo de chicote, 60 anos. E eu falei para ela da graça de Deus, eu falei para ela do perdão de Cristo, e essa mulher se arrependeu dos seus pecados, creu no Senhor Jesus, e um sorriso brotou no seu rosto, e eu tive o privilégio de acompanhá-la por mais de 10 anos, de batizá-la, e de acompanhá-la até o final da sua caminhada com Deus, onde o Senhor a recebeu para a glória, feliz, sorriso nos lábios, mas estava prisioneira e ferida há 60 anos. Quem sabe você que veio aqui nesta noite, tem alguma ferida na sua alma, tem alguma dor no seu coração, alguma mágoa que não foi tratada, algum relacionamento que foi quebrado, que nunca foi restaurado, pois eu quero dizer para você, que se o inimigo atacou você, feriu você, Deus pode curar e libertar você nesta noite. Se você perceber, o alvo principal do inimigo em atacar, é atacar a família, irmãos. Podem ter certeza disso. Porque se você desestrutura a família, você desestrutura tudo. Se você arranca esse alicerce da sociedade, tudo desmorona, tudo entra em colapso. Se você notar nos versos 2 e 3, o alvo principal dos amalequitas foi atingir a família. Levar cativo as mulheres, os filhos e as filhas. E eu pergunto para você, que marido pode estar bem se sabe que a sua mulher está prisioneira nas mãos do inimigo? Que mulher pode estar bem se sabe que o seu marido está prisioneiro nas mãos do inimigo? Que pai, que mãe podem estar bem se percebe que os seus filhos estão cativos nas mãos do inimigo? Nós estamos vivendo o cativeiro das drogas. Eu fiquei tão envergonhado há poucos dias, quando via comentários de que a USP
talvez a mais importante universidade desse país, o campus, tomado por traficantes. Você manda o seu filho para estudar, você não sabe se ele está estudando ou se ele está sendo exposto aos predadores, à violência. Agora, dia 10 de dezembro, a Organização Mundial de Saúde traz um relatório dizendo que o Brasil ganhou um novo recorde, inglório. É o país que mais mata no planeta. O Brasil é campeão mundial em assassinatos. 14% de todas as pessoas que são mortas no planeta são assassinadas no Brasil. E a família chora, e a família fica de luto, e a família se angustia. E há tantas pessoas prisioneiras, ora do vício, ora das drogas, ora do álcool, ora da degradação moral, ora da violência, e a família está sendo, de certa forma, massacrada por isso. Há muitas pessoas prisioneiras nas mãos do inimigo. Há algum tempo, um jovem, um senhor da igreja, lidava na área de música, louvor, aproxima-se de mim e diz: pastor, eu estou indo embora da igreja. Falei: o que está acontecendo? Falei: eu vou embora, eu estou apaixonado por outra mulher. Estou deixando a minha esposa, estou deixando minhas filhas, vou viver uma aventura. Eu aconselhei, eu insisti, eu orei, eu aconselhei, nada deu jeito, esse homem foi embora mesmo. E ele se envolveu com uma pessoa ligada à feitiçaria. E eu ia fazer visita para esse homem, tinha despachos na sua sala. E eu o confrontava, e eu exortava, e nada dava jeito. Esse homem ia para o cemitério à meia-noite para fazer despachos. Um homem que lidara com música e louvor na igreja. E eu aconselhava, e eu exortava, nada resolvia. Um dia eu falei com ele o seguinte, eu contei para ele uma história. Contei para ele uma experiência que eu tive na África do Sul, entre os Zulus. A cultura dos Zulus é a seguinte: se o rapaz for namorar uma moça, quando ele começa um namoro com a moça, ele dá um lenço branco para ela. Enquanto o namoro dura, a moça fica com o lenço branco. Se o namoro terminar, a moça tem que devolver o lenço branco para o rapaz. Se ela não devolver o lenço branco, ela está dizendo que quer ser dele, quer ser possuída por ele. E nós estávamos fazendo uma visita na missão Quacisabanto, quando surge um caso de uma moça ser abusada pelo seu ex-namorado. A família levou o caso às autoridades, e as autoridades perguntaram assim: você devolveu o lenço branco para ele? A moça disse: não. E a autoridade disse: então não podemos fazer nada com o rapaz, essa é a nossa cultura. E eu disse para aquele rapaz: você precisa devolver o lenço branco. Passaram-se alguns meses, o telefone do gabinete toca, e era ele, disse: pastor, vem na minha casa urgente, eu estou pronto a devolver o lenço branco. E eu saí correndo para a casa dele. Quando eu cheguei, ele assentado num sofá na minha frente, eu perguntei: você está pronto a devolver o lenço branco? Ele disse: pastor, eu preciso. Quando esse homem disse isso, esse homem começa a tremer da cabeça aos pés. Esse homem começa a suar a roupa, a camisa, a ponto de ficar encharcado, ensopado. E eu percebi a profundidade da luta que ele estava travando. Eu disse: você está pronto? Ele disse: eu preciso. Eu disse: então você vai pegar uma caixa, vai botar tudo que você tem na sua casa aqui de feitiçaria, põe tudo aqui dentro. Ele começou a trazer velas, ele começou a trazer correntes, ele começou a trazer patuás, ele começou a trazer aventais, ele começou a trazer roupas brancas, ele encheu aquela caixa de toda aquela quinquilharia. Eu disse: agora nós vamos levar isso para o quintal e vamos botar fogo. Pegamos 1 litro de álcool, ensopamos tudo aquilo. Ele pegou o palito de fósforo, riscou e não pegou fogo. Ele riscou o segundo palito de fósforo e não pegou fogo. E esse homem deu uma gargalhada cavernosa e disse: não vai pegar fogo. E eu disse para ele: vai pegar fogo em nome de Jesus, porque agora eu vou riscar o palito de fósforo. Quando eu risquei aquele palito de fósforo, o fogo pulou na caixa, e esse homem deu um grito desesperador e caiu desacordado aos meus pés.
Eu clamei pelo nome de Jesus. Este homem acordou com o coração quebrantado, com os olhos da alma abertos, chorando pelos seus pecados. Estava prisioneiro nas mãos do inimigo. Podem ter certeza disso, irmãos, tem muitas pessoas prisioneiras da feitiçaria, das obras das trevas, cativos, manietados, acorrentados, que precisam ser libertos. E o único que pode libertar é o Senhor Jesus Cristo. É o único que pode quebrar as correntes do inferno, é o Senhor Jesus Cristo. Mas veja você uma outra artimanha do inimigo, olha o verso 6 comigo. Uma outra artimanha do inimigo, não apenas é provocar um estrago na família, mas é jogar uns contra os outros. Quando Davi e os seus 600 homens chegam à cidade, em vez deles se unirem, em vez deles estabelecerem um método de ação, em vez deles orarem a Deus juntos e buscarem uma saída juntos, não, diz a Bíblia que os aliados de Davi querem apedrejar Davi, querem matar Davi. Essa é outra artimanha do inimigo. Ele vem, faz um estrago, depois joga uns contra os outros. Marido culpa a mulher culpa o marido, os pais culpam os filhos culpam os pais, e de repente a família entra num pé de guerra. E deixa eu dizer uma coisa para você: quando você faz do aliado um inimigo, você faz do inimigo um aliado. A nossa luta não é contra sangue e carne, diz a Bíblia. A nossa luta é contra principados e potestades, contra poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Não é o seu marido que é o seu problema, não é a sua mulher que é o seu problema, não é o seu filho que é o seu problema, não é a sua filha que é o seu problema, não é o seu sogro e a sua sogra que são os seus problemas, não é o seu vizinho que é o seu problema. O seu problema é um ser espiritual, e você precisa usar armas espirituais poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. Essa batalha você não ganha com bravatas humanas, essa batalha você ganha em oração, porque é uma luta espiritual. Agora veja comigo o verso 16, que outra artimanha do inimigo é celebrar as vitórias que consegue alcançar sobre a sua vida. Nós não chegamos a ler o verso 16, mas está escrito assim, confira aí. E descendo guiou, e eis que os amalequitas estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Eu acho que não tem clima para festa no inferno, né? Inferno é lugar de choro e ranger de dentes. Mas que o inimigo celebra quando ele consegue uma vitória sobre a sua vida, isso ele celebra. Isso ele celebra. A pergunta é: onde a nossa família está produzindo festa? No acampamento de Deus ou no arraial do inimigo? Se nós não vigiarmos, irmãos, se nós não vigiarmos, se nós dermos brecha, esse inimigo vai fazer um estrago. E ele fica aí rodeando, procurando alguém para devorar, 24 horas por dia. A vitória de ontem não serve para hoje. O fato de você ter sido protegido ontem não é garantia de que você está sendo protegido agora, se você der brecha. Deixa eu ilustrar isso para você. A Bíblia fala de um homem cujo nascimento foi um milagre. A sua mãe era estéril. Seu nascimento foi comunicado pelo próprio anjo de Deus. Nasceu para ser um libertador. Nasceu e desde o nascimento foi consagrado a Deus como um nazireu. Este moço chamava-se Sansão. E o nazireu não podia tocar em cadáver, não podia beber bebida forte e não podia cortar o cabelo. Eram os 3 aspectos do seu voto de consagração como nazireu. Pois bem, um dia diz a Bíblia que Sansão olha para uma mulher filisteia e diz para o seu pai assim: papai, eu quero aquela mulher para mim.
Seu pai diz: não, filho, que é isso? Aquela moça é filisteia, aquela moça tem outros deuses, ela crê em outras coisas. Aliás, aquela moça é do povo que nos oprime. Tem muita moça em Israel, para com isso, esquece esse negócio. E ele disse para o papai dele assim: pai, eu quero é esta, porque só dela eu me agrado. Em outras palavras, não quero papo, não quero conversa, não quero conselho. Deixa eu dizer uma coisa para você, jovem que está aqui, que você ainda não casou. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Eu sou pastor há 33 anos. Eu nunca vi sequer um caso de um rapaz e de uma moça que desobedeceu pai e mãe na área de namoro, que se casou contra a vontade dos pais, que foi feliz no casamento. Eu não conheço um caso sequer. Eu não estou perguntando se o seu pai é quadrado ou redondo, se ele é doutor ou analfabeto. Escute o conselho de seus pais. Escute. Diz a Bíblia que Sansão estava indo para cá dessa moça, quando um leão novo saltou em cima dele, e ele, que era muito forte, pega esse leão, rasga esse leão como se rasga um cabrito, e jogou do lado de fora da estrada. No dia do casamento, ele passou por lá. Foi dar uma olhadinha. Só tinha a caveira do leão. Tinha um enxame de abelha na caveira do leão. E tinha então ali alguns favos de mel. Ele enfiou a mão lá na caveira do leão morto. Pega um favo de mel, começa a chupar o favo de mel e ainda dá para o seu pai. Quebrou o primeiro voto de consagração. Ele não podia tocar em cadáver. Procurou doçura no que estava podre. Procurou prazer naquilo que era morte. Aí diz a Bíblia que ele vai para a festa. Está lá no livro de Juízes que ele deu uma festa de arromba, porque não quis ser diferente dos moços da sua época. Ele não teve peito para dizer: eu sou nazireu, eu sou diferente, eu não dou festa como os outros dão, a minha festa tem uma outra natureza. Quebrou o seu segundo voto nazareado. Nota de rodapé agora. Eu não sei como é que os meus colegas lidam aqui em João Pessoa, mas eu, como pastor, ando triste com um ponto. As festas de casamento dos nossos crentes estão se transformando numa vergonha. Uma vergonha. Uma vergonha. Você tem um culto na igreja onde você adora a Deus, onde você cultua a Deus, onde você prega a palavra de Deus, e sai do templo para um rico cerimonial, e lá o pau quebra. O pau quebra. A música que rola lá não tem nada a ver com Deus, mas não. Bebida alcoólica se serve todas. As luzes se acendem como uma boate. E o povo de Deus, bêbado, cai na pista de dança e volta para casa embriagado. É uma vergonha. Olha pelas lentes do retrovisor e vocês vão ver uma coisa: as igrejas que entraram por esse caminho, onde foram parar? Ou a igreja tem coragem de dizer que nós somos diferentes, ou a igreja bota o pé no freio, ou a igreja perde o rumo, se seculariza, perde o poder, perde a autoridade espiritual. E ainda tem crente que diz: mas como é que eu vou fazer com os meus convidados? Se eu não servir um uísquezinho, se eu não servir uma cerveja, e o doutor que vai estar lá, e o deputado das quantas que vai estar lá, que tome água e guaraná, qual o problema? Qual o problema? A igreja precisa ter coragem de dizer: eu sou crente, eu sou diferente, a minha festa é diferente. Sansão não teve peito e quebrou o seu segundo voto de nazireado. Aquele casamento foi tão desastroso que nem lua de mel teve. Ele teve que sair da festa para matar 30 homens. Quando ele voltou da matança, o sogro dele tinha dado a mulher dele para outro homem. Ele se enfurece, queima as campinas dos filisteus. Os filisteus o prendem, ele mata 1000 filisteus com a queixada de jumento. E diz a Bíblia que esse homem que fora cheio do Espírito Santo desce a Gaza e se deita com uma prostituta. Homem de Deus em adultério.
E ele sai de Gaza com os portões da cidade nas costas e com o pecado da cidade no coração. E ele agora sai dali e vai deitar no colo de Dalila. Ele começa a brincar de novo. E ela quer saber onde está a força dele. E ele vai perigosamente se aproximando. Até que ele confessa que a força dele estava no cabelo. Coitado, não era no cabelo que estava a força dele. A força dele estava em Deus. Estava no Espírito Santo de Deus. E no momento que ele confessa isso, os filisteus cortam o cabelo dele. E a Bíblia diz que o Espírito Santo se retira dele, ele se torna um homem comum. E os filisteus o prendem, ele que significa sol, fica nas trevas porque fica cego, ele é acorrentado, ele é levado ao templo de Dagon, e eles fazem festa a um ídolo pagão, porque um filho de Deus brincou com o pecado, e não levou Deus a sério. Meus amados irmãos, é triste isso, mas os pecados que nós estamos vendo na igreja são os mesmos do mundo. O índice de divórcio dentro da igreja hoje é quase o mesmo fora da igreja. O índice de rapaz e moça que vai para a cama no namoro é quase o mesmo de fora da igreja. O índice de gente crente, desonesta, mentirosa, que dá cheque sem fundo na igreja é quase a mesma quantidade fora da igreja. As pessoas estão vindo para a igreja e se tornam até evangélicas, mas o caráter não muda, a vida não muda, a família não muda, a conduta não muda, o testemunho não muda. Quebram os seus votos de consagração e acabam provocando festa no arraial do inimigo, em vez de no acampamento de Deus. Agora notem uma coisa. O que Davi fez diante desse quadro? Primeiro nós olhamos qual foi a forma do inimigo atacar. Vamos ver como é que nós vamos reagir diante desse ataque. Primeira coisa que Davi faz, confira o verso 4 comigo. Davi chorou até não ter mais forças para chorar. O grande problema nosso é que nós estamos entrando numa luta com os olhos enxutos demais, com o coração seco demais, indiferentes demais. Eu estou pasmo, irmãos, pasmo até com a nação, eu não sei, a sensação que eu tenho é que nós estamos vivendo uma espécie de torpor, nada mexe com mais ninguém. Estamos tão acostumados com escândalo, com roubalheira, que as coisas estão acontecendo, ninguém não está nem aí. Não está nem aí. Perdemos a capacidade de nos indignar, perdemos a capacidade de sofrer, perdemos a capacidade de chorar. Nós estamos vivendo um momento dramático, talvez como nunca se viveu na história deste país. E a gente não vê o povo de Deus chorando, clamando por uma intervenção dos céus, por uma manifestação de Deus. Davi teve coragem de chorar, e chorar em público, porque quem chora está dizendo que alguma coisa está errada, quem chora está dizendo que não aceita passivamente a decretação da derrota na vida, quem chora está reagindo. Os homens de Deus, as mulheres de Deus, sempre foram homens e mulheres de lágrimas, Eu não sei quantos de vocês já leram sobre a vida do pastor Tim Cymbala, pastor batista, lá do Brooklyn, Nova York. O pastor Tim Cymbala tem um ministério belíssimo. Um dia ele chegou em casa e a sua filha, primogênita, adolescente, disse para ele: papai, eu não quero saber mais do seu Deus, não quero saber da igreja, quero curtir a vida, sou jovem. Seu pai pediu, seu pai insistiu, seu pai chorou, não resolveu nada. Que a menina botou uma mochila nas costas e foi embora de casa. Pastor Cymbala pensou em abandonar o ministério. Ele disse: como é que eu posso ser pastor? Eu não suporto esse fardo emocional.
Um dia um colega dele ligou para ele da Flórida, disse: pastor Tissimbala, esquece essa menina, toca a sua vida, toca o seu ministério, ela não está nem aí com você. Mas eu pergunto, que pai pode esquecer uma filha? Que mãe pode esquecer um filho? Ele narra num de seus livros que um dia ele foi para uma vigília de oração na igreja. E ele chega na igreja, e uma irmã se levanta no meio do auditório e diz: pastor Tissimbala, a nossa igreja nunca chorou pela sua filha. A nossa igreja nunca levantou um clamor em favor da sua filha. E ele diz que naquela noite, os crentes que estavam ali presentes deram as mãos, fizeram um grande cordão ao redor dos bancos e levantou um clamor aos céus. E ele diz que naquele momento o templo se transformou numa sala de parto, de dores, de gemidos, de soluços. Quando ele chegou em casa de madrugada, ele disse para sua esposa: querida, eu não tenho dúvidas de que Deus libertou a nossa filha nessa madrugada. 2 dias depois, a campainha tocou bem cedo, a esposa foi à porta atender, era a filha, em lágrimas. Ela entrou apressadamente em casa, entrou no quarto onde estava o seu pai, agarrou nas pernas do seu pai, com um choro profundo, disse: papai, por favor, me conte o que aconteceu há 2 dias antes de madrugada, por favor, me conte. Eu estava em casa, quando fui tomada por uma profunda convicção de pecado, escamas parece que caíram dos meus olhos, eu estou profundamente envergonhada e arrependida. Eu quero dizer para o Senhor que eu estou de volta para Deus, eu estou de volta para minha família, eu estou de volta para minha igreja. Deus libertou a minha vida. Eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, que você não gerou filhos para a morte, você não gerou filhos para o cativeiro, você jamais pode desistir de seus filhos são herança de Deus. Chore por eles, lute por eles, jamais desista deles em nome de Jesus. Mas Davi nos ensina uma segunda coisa, confira comigo o verso 6. Diz o texto que diante daquele quadro dramático, está escrito: porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. E Davi não se reanimou porque ele era forte, e o inimigo era fraco. Ele não se reanimou porque ele tinha muita gente do lado dele, e pouca gente contra ele. Ele não se reanimou porque ele tinha uma estratégia. Não, ele se reanimou apesar de tudo. Apesar de tudo. Ele se reanimou no Senhor, seu Deus. Então deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. Eu não sei o drama que você enfrenta na sua casa, na sua família, no seu casamento, com seus filhos. Mas não importa quão grave seja a situação. Não importa se você já jogou a toalha. Não importa se você já chegou no fim da linha. Não importa se você não vê uma luz no fim do túnel. Não importa se você não tem mais forças para lutar. Não importa se você está sozinho, estão todos contra você. Em nome de Jesus, se você olhar para cima, para Deus, ainda tem esperança, ainda tem uma saída. Reanime-se no Senhor, seu Deus. Não há causa perdida quando nós colocamos esta causa nas mãos de Deus. Não há problema insolúvel quando nós colocamos esse problema nas mãos de Deus. Não há casamento irrecuperável quando nós colocamos esse casamento na presença de Deus. Não há gente irrecuperável, não há pessoa que não possa ser transformada se nós colocamos esta causa na presença de Deus. O nosso Deus é o Deus dos prodígios, dos milagres, e Ele faz milagres ainda hoje. Nessa noite Ele pode fazer um milagre na sua vida e na sua família. Uma das histórias mais empolgantes que eu já li e já ouvi foi a história da missionária Sara. Sara era filha de um judeu muito rico, muito culto, no estado do Rio de Janeiro. Seu pai era um homem de uma cultura enciclopédica, invulgar, dono de uma das maiores bibliotecas particulares do Brasil. Mas era um homem ateu, não conhecia Deus, não acreditava em Deus. E esse homem um dia, apesar da sua cultura e da sua riqueza, deu um tiro na cabeça e ceifou a sua vida.
A Sara tinha 9 anos de idade, filha única. E a Sara, já traumatizada com essa situação, quis conhecer Deus. E ela pensou na sua mente infantil, que se ela fosse batizada, ela encontraria Deus. E ela correu aqui, ali, acolá, e encontrou um padre que resolveu batizá-la. Foi a maior frustração da vida dela, porque ela não encontrou Deus no batismo. Ela saiu dali e foi para as testemunhas de Jeová. Entrou no salão do reino. Vendeu e distribuiu literatura e não encontrou Deus. Ela saiu dali e foi para o kardecismo. Estudou a reencarnação. Mergulhou na literatura de Allan Kardec e não encontrou Deus. Ela saiu dali e foi para o candomblé. Fez pacto com os orixás, marcou o seu corpo com tantos compromissos e alianças feitos com as trevas, e não encontrou Deus. Com 14 anos, ela disse assim: a única saída para mim é dar um tiro na minha cabeça, como meu pai fez. Foi nesse momento que uma colega de escola, crente, convidou-a para ir na sua igreja. Tinha um trabalho especial de conferências de sexta, sábado e domingo. E ela foi na sexta-feira. O culto foi maçante, cansativo. E ela pensou assim: se esse negócio de ser crente é isso aí, eu estou fora. Só que a lógica dela mudou. Ela pensou assim: vou voltar no sábado, quem sabe melhora. Voltou. Foi pior ainda. O culto foi mais maçante ainda. Aí a lógica dela mudou de novo. Eu vou voltar no domingo, que pelo menos a minha colega larga do meu pé. E voltou no domingo. Enquanto o coral da igreja cantava uma música, o Espírito de Deus tocou o coração da Sara. E ela se rendeu a Cristo. Ela entregou o seu coração para Jesus com 14 anos de idade. Sua mãe era um bandista. E começou a persegui-la. Queimava suas Bíblias, rasgava os seus livros evangélicos. Com 18 anos ela teve que sair de casa. E ela começou a orar a Deus, pediu um marido crente. E ela casou com um missionário. Tiveram 2 lindos filhos. A igreja crescendo. Até um dia que o marido dela chegou para ela e disse: Sara, eu estou indo embora de casa. Eu conheci outra mulher. Quero viver essa aventura. E a Sara pediu, a Sara chorou, a Sara insistiu, mas ele foi embora mesmo. Vieram os amigos de Jó e disseram para ela: Sara, você é uma mulher nova, bonita, inteligente, larga esse cara, esquece esse traste, recomeça a sua vida, refaz a sua história. Mas ela dizia: mas eu tenho certeza de que eu pedi esse marido para Deus. E ela chorava muito. Era um sábado à noite, a última audiência para o divórcio seria na quarta-feira seguinte. Quando ela estava em casa, e de repente deu um estalo na cabeça dela, e ela pensou assim: e se foi o diabo que cirandou comigo, com a minha casa, com a minha família, e detonou com meu marido, e tirou meu marido aqui de casa, e eu nunca declarei guerra contra ele? Naquele momento ela tomou um susto, enxugou as lágrimas, se levantou e fez uma oração que eu nunca tinha feito antes. Ela disse: meu Deus, eu quero te adorar, porque tu és o Deus da minha vida. Eu quero te adorar porque eu fui comprada e lavada no sangue do Cordeiro. Eu quero te adorar porque o meu marido foi comprado e lavado no sangue do Cordeiro. Eu quero te adorar porque os nossos filhos foram comprados e lavados no sangue do Cordeiro. Deus, a nossa casa te pertence. Se o diabo, perverso, adversário, assassino, ladrão, veio cirandar com a nossa casa, com a nossa família, eu quero declarar em nome de Jesus que eu creio no teu poder para desfazer toda essa trama e nos dar completa vitória, para que o meu marido seja curado, restaurado, liberto, perdoado e restaurado para a nossa casa, para a nossa família. Em nome de Jesus, amém. Naquela noite ela foi dormir e dormiu. Quando amanheceu o domingo, bem cedo, ela levantou para preparar as crianças para ir para a igreja, uma carta debaixo da porta. Sofregamente, ela abre a carta e era do seu marido. E ele disse assim na carta: Sara, ontem à noite algo muito estranho aconteceu comigo. Eu estava em casa,
E de repente eu fui tomado por um sentimento de vergonha, de constrangimento. E à luz do Salmo 73, parecia que eu era um irracional. Eu estou muito envergonhado. Eu não sei o que eu fiz. Por favor, me perdoe. Eu quero voltar para você. Quero recomeçar a nossa família. Eu quero recomeçar o nosso casamento. Eu quero recomeçar a minha caminhada com Deus. E naquele domingo de manhã, Deus estava restaurando aquela família. Eu quero encorajar a você, em nome de Jesus, a reanimar-se no Senhor seu Deus. A não dar de bandeja, a não entregar os pontos, a não jogar a toalha, a não desistir, em nome de Jesus. Deus é poderoso para restaurar e restituir tudo aquilo que o inimigo tomou de você. Agora note uma coisa, versículos 7 e 8, nos diz que Davi se reanima no Senhor seu Deus, mas não para lutar com bravatas humanas. Ele se reanima no Senhor seu Deus para buscar a Deus em oração. Meus irmãos queridos, a igreja evangélica brasileira precisa acordar para entender essa verdade revolucionária. Leia o livro de Apocalipse e vocês verão que o altar está conectado com o trono. E uma igreja nunca é tão forte como quando ela se coloca de joelhos. Sabem por quê? Porque Deus é tão soberano, tão soberano, tão soberano, que Ele escolheu agir mediante as orações do seu povo. E as orações que sobem do altar para o trono como incenso, diz a Bíblia que agora Deus derrama de volta do trono para o altar, e então há relâmpagos, trovões e vozes, e verdadeiras revoluções na história, como intervenção soberana de Deus, em resposta às orações da igreja. Nada tendes, porque nada pedis. A igreja de Deus, se unisse em oração, ela poderia impactar o Brasil. Se a igreja de Deus orasse e jejuasse e chorasse diante de Deus, essa corrupção tão vergonhosa teria um fim. As forças das trevas recuariam. Nós estamos com o maior de todos os poderes nas nossas mãos, irmãos, e nós não estamos sabendo usar esse poder. Porque toda a suprema grandeza do poder de Deus está à disposição da igreja, e a igreja recebe esse poder através da oração. O poder vem pela oração, e nenhum outro meio, é pela oração. E notem vocês que a oração de Davi é tão simples. Aliás, eu nunca vi uma oração tão pequena. A oração dele é composta de 2 perguntas, apenas. Confira comigo a oração dele. Veja aí, por favor. Capítulo 30, verso 8. Perseguirei o bando, alcançá-lo-ei, só isso. Não é pelo muito falar. 2 perguntas, poderosa oração. Perseguirei o bando, alcançá-lo-ei. Sabe o que está querendo dizer essa pergunta? Essas 2 perguntas, o que significa essa oração de Davi? Está dizendo assim: Deus, eu estou levando de goleada do inimigo, e eu vou aceitar passivamente a decretação da derrota, ou eu vou reagir? Sabe o que Deus diz para ele? Persegue o inimigo, Davi, porque tudo que ele tomou de você, você vai trazer de volta. O nosso Deus é o Deus da restituição. Agora note outra coisa. O que Deus promete para nós é vitória e não ausência de luta. Não ausência de luta. Preste atenção que oração é que nos capacita a luta.
e abre o caminho da vitória. Mas a oração não dispensa a luta. Diz a Bíblia que Davi lutou, e a luta foi tão renhida, que dos 600 homens, 200 ficaram para trás de cansados que estavam. Mas se você tem a promessa da vitória, você prossegue, você avança, você não recua, você não dá marcha ré, você não desanima, você não retrocede, você não abre mão da vitória plena em nome de Jesus. Davi foi, Davi lutou, Davi venceu, Davi tomou tudo de volta, as coisas grandes, as coisas pequenas, as mulheres, os filhos, as filhas, os rebanhos, todo o despojo, tudo Davi tornou a trazer, nada ficou nas mãos do inimigo. Então eu pergunto para você nessa noite, o que é que Deus um dia lhe deu, que foi saqueado de você? Pense um pouquinho. Quem sabe você que está aqui hoje já foi um crente muito mais fervoroso do que está sendo hoje. Quem sabe você já orou com muito mais fervor do que já orou, está orando hoje. Quem sabe você já lia e já leu a Bíblia com muito mais entusiasmo do que está lendo hoje. Quem sabe você frequentava as vigílias de oração da sua igreja com muito mais assiduidade do que você está frequentando hoje. Quem sabe você era aquele tipo de crente que saía de casa com o folheto no bolso e você não deixava de falar para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu parente, no ônibus, no táxi, onde quer que você ia, você falava de Jesus, e tem muito tempo que você não sabe mais o que é falar de Jesus. Quem sabe na sua casa tem muito tempo que o fogo do altar está apagado, não há mais culto doméstico, não há mais oração, não há mais louvor, não há mais comunicação, não há mais harmonia, não há mais a glória de Deus sobre a sua casa. Em nome de Jesus, meu irmão, tome de volta aquilo que Deus lhe deu. Eu quero concluir remetendo vocês ao livro de Êxodo. Quando o povo de Deus estava para sair do Egito, Faraó tentou reter o povo de Deus no Egito. E fez 4 propostas para Moisés. A primeira proposta foi esta: vocês querem ir embora? Não precisa ir. Levantem altares no Egito mesmo. Para que sair? Sabe o que significa isso? Você quer ser crente? Você quer servir a Deus? Pode servir. Não precisa mudar de vida. Você pode ser crente. Você pode ser evangélico. Você pode até ser batista. Até presbiteriano, se quiser, pode também. Mas para que mudar de vida? Levante altares no Egito mesmo. Vai dar tudo certo. Tem muita gente levantando altar no Egito, pensando que está servindo a Deus, com clichês, com cacuetes. Mas Moisés foi firme, disse: não, nós vamos embora, aqui é terra de escravidão, e agora nós somos um povo livre, vamos embora. Aí o faraó mudou de ideia, mudou a proposta, aliás. Então tá bom, vocês querem ir? Podem ir, vamos fazer uma coisa, não vá muito longe não, fica aqui por perto, vão ser bons vizinhos. Quando você sentir saudade do Egito, faz um turismozinho por aqui. Você aproveita o melhor do mundo e o melhor da igreja, o melhor do Egito, o melhor do culto a Deus. Você quer ser crente? Pode ser, mas um crente meia boca. Ô irmãos, eu estou triste com algumas coisas que eu vejo por esse Brasil afora. Eu conheço igreja chamada evangélica no Brasil, onde a liderança tem a confraria do uísque e do charuto. Igreja onde a moçada sai de uma reunião de oração e vai para a balada. Igreja onde os crentes bebem até trocar as pernas. Igreja onde tem líder que já está no 3º, 4º casamento.
E o faraó dizendo, não, é legal isso é progressista. Quando o Chico Anísio morreu, o nosso humorista brasileiro, o que mais a Rede Globo deu destaque é que teve 7 mulheres. Que coisa fantástica, que homem maravilhoso. Casou 7 vezes. E a sociedade aplaude. Nós estamos vivendo uma sociedade de inversão de valores, que escarnece da virtude e exalta o opróbrio. E o Egito nos convidando, não, você dá um passo para frente e 2 para trás. Sai, mas não sai. Sai, mas fica. É crente, mas não é diferente. Aí o Moisés diz, não, nós vamos embora mesmo. Vamos embora. Vamos para valer, vamos romper mesmo. Não dá para ficar com um pé lá e outro cá. Aí o faraó diz, tá bom, então quer ir embora pode ir. Só um detalhe, vocês vão embora, os filhos de vocês ficam. Lugar de moços curtir a vida no Egito. Os velhinhos de cabeça branca podem ir embora. A moçada fica aqui. Essa é a ideia. Vamos dividir a família, está grande demais. Vamos partir a metade para cá, metade para lá. Meus amados irmãos, o que eu tenho escutado por esse Brasil afora, que lugar de jovem curtir a vida no mundo, é um negócio impressionante. Há um tempo atrás eu fui convidado para pregar numa grande igreja brasileira, e eu fui convidado para pregar, e me deram até o tema para pregar, sobre santificação. Era um trabalho de jovens, e eu preguei, expus um texto da Bíblia. Quando eu terminei de pregar, um grupo de moços me pegou pelo braço, pastor, me levou para uma sala, desse jeito, pegou no braço mesmo, aqui ó, e o jovem botou o dedo no meu nariz e disse, o senhor é um homem retrógrado, o senhor é um homem quadrado, ultrapassado, o senhor está pensando o quê? Nós somos jovens universitários. Qual é o problema da gente tomar a nossa cervejinha no bar, na boate, na sexta-feira à noite, no sábado? A juventude passa é uma só, domingo nós estamos na igreja, o senhor quer que a gente seja carola agora? E eu olhei para aqueles moços e disse, eu só tenho 2 coisas para lhes dizer antes de ir embora. Primeiro, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu disse para eles, se vocês quiserem ir para a boate, pode ir, mas tem que ser para a glória de Deus. Ó, que você estiver enchendo a cara, você diz assim, eu estou enchendo a cara aqui, mas para a glória de Deus. Quando você estiver naquele namorinho sem vergonha lá, então, eu estou aqui nesse amor sem vergonha aqui, mas para a glória de Deus. Se você conseguir, vai em frente. Segunda coisa que eu quero lhe dizer, Colossenses 3,17. Tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por isso graças a Deus Pai. Então, quando você for para a boate, faça o favor de fazer isso. Ó Senhor, eu estou aqui em nome de Jesus e glória a Deus que eu estou nessa sem vergonha toda aqui. Se conseguir, vai em frente. E até logo. Fui embora. Fui embora. Fui embora. O que eu nunca poderia esperar é que 10 anos depois eu voltasse à mesma igreja. A convite, claro. Claro. E quando eu cheguei, uma mulher me fez a pior pergunta que se faz para um pastor. Por favor, vocês que estão aqui, nunca façam essa pergunta para nenhum pastor. O senhor se lembra de mim? Não se faz essa pergunta para pastor. Eu olhei para aquela irmã, olhei, tornei a olhar, olhei de novo, falei, só me perdoa, mas não lembro não. Ela diz, eu sou a mãe daquele rapaz que botou o dedo no seu nariz. E eu perguntei, e o seu filho? Ela me disse, pastor, Deus usou o senhor naquele dia. Meu filho mudou a conduta dele a partir daquele dia.
Meu filho é um santo homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Deus mudou a história do meu filho. Eu quero dizer para você que lugar de jovem curtir a vida é na casa de Deus, é na presença de Deus, porque só na presença de Deus tem plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Mas aí o faraó partiu para a última proposta. Tá bom, vocês querem ir embora? Podem ir. Vocês vão embora e os rebanhos de vocês ficam. Vocês servem a Deus e o dinheiro de vocês serve ao Egito. Aqui está um ponto tão sensível, porque na verdade, alguém já disse com certa razão que se o bolso ainda não está convertido, muito provavelmente o coração ainda não está convertido. Tem gente que parece ter uma jararaca no bolso. Tem crente pão duro, mão de vaca, suvina. Tem gente que não tem nenhum acanhamento de roubar Deus. E eu não sei, pastores, como é que vocês lidam com isso, mas hoje, quando você fala que você crê na doutrina do dízimo, você é chamado de herege, de ladrão. Tem até tese de doutorado contra o dízimo. Eu quero dizer para você que a Bíblia que eu tenho me ensina sobre isso. E Deus nunca mudou. E a palavra de Deus nunca mudou. E eu preciso entender que tudo é de Deus. E eu nunca fui dono de nada, nem lá no Antigo Testamento, nem no Novo. Mas Deus me constituiu em mordomo. E Ele requer que esse mordomo seja fiel. Então, se você que está aqui hoje não é um dizimista, acerte a sua vida com Deus. Sabe por quê? Porque onde estiver o seu tesouro, aí é que vai estar o seu coração. Quando você retém o dízimo de Deus, você está roubando de Deus, você está roubando de você mesmo, está roubando do seu próximo. Sabe por quê? Porque é Deus que diz isso. Quando você retém o dízimo, você está roubando Deus. Quando você retém o dízimo, você está retendo bênçãos sobre a sua vida, então você está roubando você mesmo. Quando você retém o dízimo, você está dando mau testemunho, e a terra deixa de ser deleitosa por sua causa, então você está roubando o próximo. A resposta de Moisés para Faraó foi fantástica. Ele respondeu assim para Faraó: Faraó, nenhuma unha vai ficar no Egito. Você quer os nossos rebanhos todos? Pois eu vou dizer uma coisa para você: nenhuma unha vai ficar no Egito. Até hoje eu não sei muito bem para que serve uma unha, mas deve servir para alguma coisa. Para alguma coisa. O que Moisés está dizendo para Faraó é isso: tudo que Deus nos deu pertence a Deus e vai estar a serviço de Deus. Então, meu amado irmão, em nome de Jesus, tome de volta o que Deus lhe deu, porque o seu Deus é o Deus da restituição. Você crê nisso? Vamos orar juntos? Eu sei que nós não temos muito espaço, mas se você sentir liberdade, quiser vir aqui à frente para orarmos pela família, pelo Brasil, pela igreja, nós vamos fazer isso. Pode dar um passo aqui à frente, nós vamos buscar a Deus em oração. Deus está neste lugar.
Ele é o Deus que ouve, Ele é o Deus que vê, Ele é o Deus que intervém. Ele é o Deus que faz, e quando Ele faz, ninguém pode impedir a sua mão de fazer. Num auditório tão grande como esse, não é preciso ser nenhum especialista para saber que nós temos todos os tipos de problemas representados aqui. Eu não tenho dúvida disso. Tem gente aqui com casamento acabando. Tem gente aqui desesperado na vida financeira. Tem gente aqui cujos filhos estão longe, longe de Deus. Tem gente aqui lidando com infidelidade conjugal, coração apertado, magoado, ferido. Tem gente aqui com um diagnóstico médico muito sombrio. Só um milagre, só um milagre. Tem gente aqui com a vida financeira passando por uma tempestade, um colapso, precisando de um socorro. Tem gente aqui que investiu e investiu e investiu em alguns amigos, foram apunhalados pelas costas, estão magoados. Tem gente aqui já perdeu a alegria da salvação, botou no piloto automático, está com o tanque vazio, precisando de um renovo. Tem gente aqui precisando tomar de volta a sua casa, a liderança da sua família, os sonhos da sua família. E Deus está neste lugar. E Ele é o Deus que vê, Ele é o Deus que ouve, Ele é o Deus que sonda o seu coração, sabe qual é a sua luta, conhece as suas lágrimas. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ah, Senhor Deus, nós não temos outro refúgio a não ser o Senhor. Tu és o nosso Deus, a nossa esperança. Por isso rogamos-te, volta o teu rosto para nós nesta noite, contempla o teu povo, restaura a sorte do teu povo, cura os feridos, levanta os abatidos, renova o ânimo dos fracos, traz de volta o marido desviado, traz de volta os filhos desviados, traz de volta a esposa que se afastou, aquele casamento que já está por um fiapo, fortalece esse casamento, aquele casamento onde o sentimento já morreu, ressuscita esse sentimento. Oh meu Deus, aqueles que estão prisioneiros das feitiçarias, das obras das trevas, das artimanhas de Satanás, quebra, despedaça tudo isso, Senhor, e liberta os prisioneiros. Abre os olhos aos cegos, tira o tampão dos ouvidos, tira o coração de pedra e dá um coração de carne. Glorifica o teu nome, Senhor, e exalta o teu santo servo, o teu filho Jesus. E que nesta noite as famílias sejam tocadas pela tua mão. Que nesta noite o poder do Evangelho penetre nos corações. Que nesta noite, como em Éfeso, a tua palavra prevaleça, em nome de Jesus. Ó Deus, dá-nos um tempo novo. Um tempo de refrigério, um tempo de bonança. Na tua ira, lembra-te da misericórdia e restaura a nossa sorte e reaviva o nosso coração. Reaviva, Senhor, os sonhos do ministério, reaviva os pastorados, reaviva os irmãos queridos que foram levantados e chamados por Ti para pregarem a Tua palavra, que eles tenham no coração fogo ardendo, Senhor, a chama acesa na alma para pregar a Tua palavra, no poder do Teu Espírito.
Oh Senhor Deus, toma-nos em tuas mãos. É a nossa oração, neste nome que é sobre todo nome, diante de quem se dobra todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Nós te adoramos, Deus, nós te adoramos, no nome de Jesus, a razão da nossa esperança. Aleluia, aleluia, amém, amém. Dê um abraço em quem está perto de você, por favor.